Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez de volta com o programa As Coisas da Vida e do Espírito. Hoje iremos falar inicialmente sobre problemas no lar. Problemas no lar como drogadição, alcoolismo, ciúmes, raiva, dentre tantos outros fatores que perturbam o nosso lar. E como nós entramos nesse lar? Nós formamos juntos esse lar ou entramos quando casamos, quando nos mudamos, já era um lar problemático? São vários os fatores. Qual é a nossa avaliação sem crítica do outro? Como é que nós podemos ajudar? Existe aquela pessoa dentro do nosso lar que fala muito alto, sem importar que alguém esteja no telefone, se esteja assistindo algum programa de televisão, se esteja conversando de forma mais moderada com outra pessoa. Muitas das vezes, esse processo de educação é um processo lento, mas nós devemos participar dessa harmonia do lar. Uma das formas é buscar a prece. E aproveitamos essa oportunidade antes de nós darmos continuidade nas relações do nosso lar. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe. Abençoe a todos esses nossos amigos que estão nos assistindo neste momento. E que essas bênçãos vá se espargindo por toda a nossa família. Estamos entrando em momentos de muita luz, a luz do Mestre, esse nascimento, que fantástico. Que Deus abençoe a todos nós. O alcoolismo é um dos fatores muito difíceis de se conviver de forma harmoniosa no lar, porque ele traz junto do alcoolismo a agressividade, vários fatores. A propósito, vamos lembrar de uma história aqui, em que um homem chega numa esquina de uma cidade famosa, como São Paulo, Rio de Janeiro, são só exemplos. E ele, com uma fita métrica, ele começa a medir a largura da porta e a altura. Novamente, ele olha para a porta e mede de novo com a fita métrica a largura e a altura. Isso começou a chamar a atenção das pessoas que estavam dentro do bar, mas que também estavam passando na frente, pelo gesto que fazia, pelo que corria a mão na fita métrica e media e olhava para dentro do bar. Depois de um certo tempo repetindo essas mesmas ações, já com muitos clientes olhando e muita gente que parou próximo à porta, o dono veio até ele e o reconheceu e o chamou pelo nome. Fulano, por que é que você está fazendo isto aqui? O que aconteceu? E afinal de contas, já faz muito tempo que você não vem aqui, já faz vários dias, conforme for um mês que você já não vem aqui. E disse, eu estou medindo a porta deste bar, porque para ver a sua altura, a sua largura, como que por aqui passou o meu televisor, como que passou o meu jogo de sofá, passou também a minha geladeira, passou a minha cama de casal. Mas o pior de tudo é que passou os meus filhos e a minha mulher. Também passaram pela porta deste bar.
E o dono do bar questiona: o que é que você está falando? Eu disse: quando eu entrei aqui pela primeira vez, que tomei um primeiro trago na vida, eu não imaginava que eu ia passar a segunda vez, a terceira vez, para depois passar horas e horas aqui bebendo. E o quanto desregulou toda a minha vida, ao ponto de eu não mais querer trabalhar para ficar aqui dentro bebendo. E eu perdi tudo que era meu. A bebida consumiu não só com meus móveis, mas com a minha família também. Então essa é uma história que a gente vem criar para dizer dos problemas que o álcool ocasiona, cria na vida de diversas famílias. E a drogadição, quando é que as pessoas percebem, muitas das vezes se dão conta até de que sumiu uma joia, um anel, um cordão, uma correntinha, e fica a imaginar como é que sumiu. Muitas das vezes, quando jovem, quando 16 anos de idade, está preso numa delegacia e é chamado os pais, e é lavrado o boletim de ocorrência porque o jovem foi pego vendendo entorpecentes. E, embora poucas quantidades, réu primário, lavou-se o flagrante, vai deixar responder em liberdade. E os pais vão se perguntar: como que você faz isso? Como que você fez isso? Por que fez? Um monte de questionamento. Sem se questionar que a invigilância desse jovem é que se deu por conta dos pais. Lavrado no boletim de ocorrência, quando ele mesmo diz que começou a beber nas garrafas de bebidas do pai, aos 11 anos de idade, e que ele fumou o primeiro cigarro de maconha na escola, quando tinha completado só 12 anos de idade. E daí foi aumentando para drogas maiores, passando pela cocaína e a heroína. E o delegado perguntou para ele, consta no boletim de ocorrência, qual a sua religião. E ele, na hora, pensou uma qualquer e disse o nome de uma religião. E o delegado, com a experiência que sempre é peculiar, disse: qual é o nome do dirigente dessa tua religião? Ele disse: eu não sei. Ora, o delegado percebeu que ele simplesmente chutou o nome de uma religião qualquer, mas que ele não tinha Deus no coração. E aí que nós queremos falar contigo que nos assiste. Há uma necessidade muito grande que a gente vigie mais os nossos filhos, que a gente cuide dos nossos filhos. Existe um jargão que nos chama a atenção, que a gente possa ser pai dos nossos filhos antes que um traficante os adote. Essas perturbações no lar, muitas vezes as pessoas nos procuram sabendo que nós somos espíritas e dizem: eu acho que tem espírito. Ainda fala, não fala espírito, fala: eu acho que tem espírito lá em casa. Muita coisa acontecendo, muita atrapalhação. Só pode ser espírito. É um hábito, às vezes, que a gente adquire,
em colocar a culpa no outro. E colocar uma culpa no invisível é mais fácil ainda. Dizer que os problemas que a gente vivencia são os espíritos. Podem ser espíritos? É claro que pode ser espírito. Como o apóstolo Paulo disse, nós vivemos cercado por muitas testemunhas. Uma nuvem de testemunhas. Ora, os espíritos estão à nossa volta. Mas qual é a qualidade de espíritos que estão à nossa volta? É através dos nossos bons pensamentos, através de uma conversa familiar sadia, sem gritos, sem palavrões, é que a gente vai edificando as nossas testemunhas. É que a gente vai atraindo para perto da gente os bons espíritos. Se do contrário, se a gente age de forma invigilante, com xingamentos, com palavrões, com gritaria, com bebidas, com o tabagismo, com muita raiva, nós vamos atraindo para perto de nós os espíritos que se afinam, que são os obsessores, que nos obsediam, às vezes, muito antes do nosso nascimento, e vão nos perturbando durante a vida. Nós nos comprometemos no passado, mas podemos fazer uma vida diferente. Nós, inclusive, pensando sobre esses aspectos, nós reencarnamos com o propósito de melhorarmos. E não é melhorarmos só a nós, é melhorarmos a todo um conjunto. Aqueles que ombreiam a jornada da vida conosco, quer seja encarnado ou desencarnados. Quanto é importante a gente valorizar os nossos pais. E a gente às vezes pensa que a nossa mãe que briga com a gente, que reclama, nossa, está pegando muito no meu pé. Só quando tem essa falta é que a gente percebe o quanto a gente gostaria de ter essa disciplina. A disciplina é um fator fundamental na nossa vida. E vamos falar mais a respeito dessas perturbações que existem no lar. As coisas que a gente passa, as coisas da vida e do espírito. Vamos só a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais. Nos aguardem, é rápido. Poeira Sat, vendas e instalações. A parabólica analógica e digital Banda C vai ficar sem sinal. Adquira já sua parabólica com mais qualidade HD Banda KU. E para você que mora na zona rural, vendemos e instalamos internet 4G. Trabalhamos também com antena local e suporte para TV. Poeira Sat, atendemos pelo WhatsApp 65 9988 3042. Internet não é somente um número grande de um valor atrativo. É muito mais do que isto. É respeito pelo consumidor. É realmente entregar algo verdadeiro e que de fato funcione. Internet, além de lazer, é educação, trabalho, saúde e relacionamento. Você sabe o quanto a internet é importante para você. E a empresa que você deseja contratar, ela sabe? Titânia Telecom, conectando você com muito respeito. Cuidar de você é nossa maior missão. Em 2023, possamos estar juntos em mais um ano cheio de fé, amor e esperança. A nossa família lhe deseja um Natal de muita luz e próspero Ano Novo. Drogaria Luciana, cuidando de você.
As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Estamos de volta. Nós estávamos falando a respeito das perturbações do lar. Estávamos falando de disciplina, começamos a falar de disciplina. O quanto é necessário a disciplina, a vigilância. A vigilância de nós mesmos, nós temos que estar atentos com as nossas atitudes. E principalmente temos que estar atentos à atitude dos nossos filhos. Não importa o que eles vão pensar, se nós somos chatos ou não com eles, nós estamos aqui para educá-los. Eles não são nossos filhos no sentido de uma propriedade, eu faço com o que quiser com eles. Eles são empréstimos de Deus. Amanhã nós seremos cobrados. Amanhã, quando nós estivermos prestando conta dos nossos atos, ao ouvirmos a pergunta, o que é que foi feito com o empréstimo que eu fiz a vocês, os vossos filhos? Se eles, depois de um processo que nós aplicamos de disciplina, eles derem para fazer o que eles quiserem, já não será mais problema nosso, já será um problema deles. Mas imagina que nós encontramos num livro que um homem foi preso. E já não era a primeira vez que ele estava sendo preso. Ele ia ter que ser processado, não era réu primário. E quando ele estava sendo encaminhado para o presídio, a mãe dele tomou conhecimento de que ele ia para tal presídio e se preparou para ir lá ver se conversava com ele. Uma vez lá na cela, veio um guarda e disse para ele: sua mãe está lá fora para falar com você. Ele disse: eu não tenho mãe. Aí, como que não tem mãe? Ela se apresentou com sua mãe, identificou-se, mostrou a carteira de identidade e, inclusive, a sua certidão de nascimento. Ele voltou a dizer: eu não tenho mãe. E foi repreendido. Foi advertido. Como é que você fala isso? Você é isso, aquilo outro. Falou termos pejorativos, termos pesados que usam nesses locais. Ele disse: eu não tenho mãe, porque se eu tivesse mãe, a primeira agulha que eu cheguei em casa, que eu roubei, a minha mãe teria me advertido e teria feito eu devolver, além de provavelmente ter me dado uma surra. Mas foram várias vezes que eu cometi os delitos iniciais e nunca sofri repreensão nenhuma. Que nenhum de nós possamos ouvir isso de ninguém, principalmente dos nossos filhos. Esta história reporta justamente a nossa invigilância. Não é isso que nós queremos para os nossos filhos. Nós queremos o melhor para eles, mas o melhor no melhor caminho. Não um caminho de sucesso, de roubo, de corrupção, de homicídios ou de qualquer delito. Nós queremos viver bem. Ainda nesse assunto dos problemas no lar,
Um dos graves problemas no lar é o dos ciúmes. Do ciúmes doentio. Do ciúmes que assola aquele que é o espírito imaturo. E essa doença que necessita de psicoterapeuta para um tratamento faz criar monstros. A pessoa pode estar do lado que o ciumento verá como aquele que está paquerando, aquele que já piscou o olho, que atravessou bilhetinho pelas mãos de um garçom, que marcou encontro na porta do banheiro, ou qualquer outro. São monstros e monstros criados pela mente doentia do ciumento. Todos esses problemas que a gente vem mencionando aqui, se eles não solucionados na seara do lar, como poderá ser resolvidos? Primeiro, é necessário que se peça ajuda. Lembrando, inclusive, de que Maria Madalena, depois de ter trilhado os caminhos tortuosos, de ter se machucado, quando o Mestre Jesus a encontra, ela na beira de um precipício, preste a suicidar-se, Jesus diz que poderia ajudá-la. Ela diz que não acreditava mais em homem nenhum, que não acreditava mais em ninguém. Mas Jesus convence ela de não fazer o que ela estava pretendendo. E Jesus a conduz para junto dos seus apóstolos. E ela já estava com as dícelas, com a pele toda ferida pela lepra. E passados vários dias, meses, os apóstolos perguntaram para Jesus: mas Senhor, já vimos o Senhor curar cegos, paralíticos, leprosos igual a ela, por que não a cura? Jesus lhe respondeu: é preciso que ela peça. É necessário pedir socorro, bater a porta, como Jesus nos disse, para que a porta se abra. Procurar para que a gente possa achar. Então, vivendo os problemas no lar, se não consegue resolvê-los sozinho, peça ajuda. Vá atrás. Você merece ter um lar harmônico, feliz. Todos nós nascemos para sermos felizes. Com certeza, você encontrará um coração amigo que te conduzirá até um psicoterapeuta, que te levará ao encontro do Evangelho. Você consegue iluminar muito a sua casa, desenvolvendo o Evangelho no lar. Uma vez por semana já é suficiente para que a luz clareie a sua casa. E uma vez por semana, 5 minutos, 15 minutos, que você coloque a água sobre a mesa, faça uma prece agradecendo a Deus pela família que tem, por ter nascido naquela família. E abra uma página do Evangelho
a esmo. Abra e leia. Procure interpretar o que o Evangelho está dizendo para você e para a sua família. Peça para os membros da sua família comentarem. Depois faça uma prece de agradecimento, encerrando o culto no lar. Depois, distribua a água que estará fluidificada. Os benfeitores da espiritualidade estarão junto com vocês e derramará o remédio necessário para você e para todos os familiares. O remédio que muitas vezes a gente nem sequer faz ideia de que precisa. A raiva, um processo de alteração no organismo, mexe com todo o metabolismo e a gente vai trazendo para dentro da gente toxinas, muitas das vezes com as explosões de raiva, pensamos que estamos ferindo o outro, mas até mesmo podemos estar mesmo ferindo. Mas antes de ferir o outro, estamos ferindo a nós mesmos. Todos os males no lar que nós evidenciamos aqui, em pouquíssimas palavras, sabemos que as dores são bastante profundas. O primeiro a se ferir é o causador. É o causador dessa discórdia. Nós percebemos muitas vezes que a raiva está a um passo para conduzir aquele à depressão. E hoje é uma das coisas que assolam a toda a sociedade, a toda a família, a ansiedade. Viver preocupado com o futuro distante, trazendo-nos um transtorno profundo. A depressão, preso nas preocupações do passado. E quando falamos do culto do Evangelho no lar, essas luzes que chegam até nós são luzes libertadoras, vão dissipando esse passado que nos aprisionava. Aquilo que nós fizemos de ruim, alguns dias atrás, anos, dezenas de anos, nós devemos nos liberar. Não tem como corrigir aquilo que passou, mas todos os dias nós temos condições de fazer coisas novas, de trilhar novos caminhos, de agir no bem. Nós te convidamos para que, depois de assistido esses programas de As Coisas da Vida e do Espírito, você medite um pouco e trabalhe no bem. Que Jesus, o grande mestre, te abençoe e abençoe o teu lar. Logo nós estaremos reunidos outra vez.